Meu nome é Marcel, tenho 29 anos, e sempre achei que meu maior problema na vida fosse pagar boleto e lembrar de trocar o óleo do carro. Ingênuo, né? Quando tudo aconteceu, eu tava há quase 4 anos morando com a Júlia, minha namorada. A gente tinha aquela vida de casal estável, sofá afundado, discussões sobre qual série começar e uma rotina que parecia segura demais para desconfiar de qualquer coisa. Tudo começou a dar ruim quando ela entrou num curso novo de design. Beleza, normal. Gente nova, horários estáveis, trabalhos em grupo. Só que de repente ela começou a se arrumar demais para ir às aulas. Perfume que ela nunca usava comigo, roupa que ficava esquecida no fundo do guarda-roupa e aquele meu celular privado que surgiu do nada. Eu não sou controlador, aliás, sempre fui até bobo nesse ponto. Mas tinha algo estranhíssimo no ar. Ela chegava tarde, com aquele ar de quem tá tensa demais para ter só assistido aula. A bomba começou a estourar numa quarta-feira, quando o professor dela postou foto da turma. Todo mundo lá, menos a Júlia. Sendo que ela tinha dito que estava na aula naquele horário. Quando ela chegou em casa, eu perguntei numa boa: "E aí, como foi a aula?" Ela gaguejou. Coisa que ela não fazia nem quando mentia sobre ter comido meu chocolate escondido. Foi aí que a primeira pulga pulou pro meu ouvido. Na semana seguinte, a Júlia disse que ia terminar um trabalho na casa de um colega. Foi nesse dia que o destino decidiu sair da moita e me jogar num terreno minado. Recebi uma ligação anônima. Uma voz masculina, baixa, meio hesitante. "Cara, sei que é estranho, mas acho que você merece saber que sua namorada não tá onde diz que tá." Eu fiquei gelado. Perguntei quem ele era. O cara desligou. E essa foi a primeira vez que senti aquela sensação ruim, aquela que parece que a vida tá segurando sua nuca e te obrigando a olhar pro que você não quer ver. Eu precisava descobrir a verdade. E ela ia doer mais do que eu imaginava. Depois da ligação, eu virei um investigador improvisado. Nada de paranoia doida, era mais uma necessidade visceral de saber se eu estava vivendo uma mentira. Na sexta-feira, a Júlia saiu dizendo que ia passar a noite estudando com o pessoal do curso. Eu só respondi: "Beleza, boa sorte lá." Por dentro, eu já estava me preparando para encarar seja lá o que fosse. Peguei meu carro e dirigi até a faculdade. Esperei meia hora. Ela não apareceu. Fui atrás do endereço do tal colega de curso que ela mencionava às vezes. Nada também. A sensação de estar sendo feito de idiota aumentava como febre. Foi quando lembrei do shopping onde ela deixou escapar uma vez que às vezes estudava no café de lá porque era calmo. Dirigi até lá. O estacionamento estava meio vazio, já era tarde. E foi ali que a vida me deu um soco no estômago sem aviso. Eu estava descendo a rampa quando vi o carro da Júlia. Parei. Observei. Uma silhueta dentro do carro. Duas, na verdade. Me aproximei com o peito queimando. E quando cheguei a poucos metros, os faróis de outro carro iluminaram a cena do jeito mais cruel possível. Ela estava no banco de trás. Com o tal colega. Os dois, ocupadíssimos. Eu paralisei. Aquela imagem ficou marcada na minha cabeça como tatuagem maldita. Bati na janela. Eles se assustaram. A Júlia entrou em pânico, puxando a blusa, os olhos arregalados, mas não de culpa, era medo de ser pega. "Marcel, não é o que parece." Essa frase devia ser proibida por lei. Sempre é exatamente o que parece. Eu só falei: "Você acha que eu sou idiota?" O cara tentou argumentar algo, mas eu nem ouvi. A Júlia começou a chorar dizendo que nossa relação estava morna, que ela precisava de atenção, que não queria me machucar. A parte mais humilhante não foi ver ela com outro. Foi ela ter coragem de tentar justificar minha dor usando minhas qualidades contra mim. Como se eu ser tranquilo fosse defeito. Como se eu ser fiel fosse problema. Como se eu tivesse culpa por ela não saber o que queria da própria vida. Eu respirei fundo e disse: "Júlia, você destruiu tudo. A gente termina aqui." Ela começou a gritar que eu estava exagerando. Que eu era dramático. Que a culpa era de como a gente estava distante. Foi patético. Ela não tinha nenhum pingo de vergonha. Eu virei as costas e fui embora. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque quando voltei para casa, descobri que a Júlia tinha cometido um erro que ia virar minha salvação.
Ela deixou o notebook dela logado. Com conversas abertas. Com prints. Com tudo. E eu finalmente vi quem ela realmente era. Quando cheguei em casa depois da cena no estacionamento, eu estava destruído, mas estranhamente lúcido. Sabe quando o corpo treme, mas a cabeça fica afiada como lâmina? Era exatamente isso. A porta ainda estava destrancada. O notebook dela estava aberto na mesa, como se estivesse me esperando. E o destino, dessa vez, resolveu colaborar. As conversas que encontrei ali foram o ponto final de qualquer dúvida que eu ainda poderia ter. Conversas dela com colegas falando mal de mim, debochando da minha rotina previsível, chamando a nossa relação de acessório velho. Mensagens com o cara do estacionamento combinando encontros enquanto eu achava que ela estava fazendo o trabalho da faculdade. Áudios dela rindo da minha reação quando eu tentava ser carinhoso nos dias que ela estava estranha. E o pior, ela planejava terminar comigo depois que eu ajudasse a pagar a matrícula dela no módulo avançado do curso. Basicamente me usando como bolsista particular dela. Senti nojo, não só dela, mas da versão de mim que ainda tentava arrumar desculpas para acreditar em alguém que não merecia um centímetro da minha atenção. Naquela noite, decidi que não ia só aceitar a dor. Eu ia colocar um ponto final definitivo, e limpo. Respirei fundo, tomei um banho gelado para reorganizar a mente e comecei a agir. Primeiro passo. Juntei todas as minhas coisas essenciais. Segundo passo. Troquei a senha do Wi-Fi, do streaming, da conta conjunta do mercado, tudo que eu pagava. Ela sempre tratou essas coisas como se fossem garantidas, como se eu fosse um serviço que ela assinou. Terceiro passo. Enviei um único e-mail para ela, bem direto. Júlia, vi tudo. As conversas, os prints, os encontros. Não preciso ouvir sua versão. Você tem 48 horas para retirar suas coisas e entregar a chave. Depois disso, a administração do prédio será informada de que você não tem mais autorização para entrar. Eu não gritei. Não ameacei. Não fiz escândalo. Só devolvi para ela a frieza que ela sempre achou que eu não era capaz de ter. Desliguei o celular, fui para casa do meu irmão e dormi pela primeira vez em dias sem acordar 1000 vezes no meio da noite. E o melhor? A volta por cima veio ainda mais rápido do que eu esperava. 2 meses depois, eu estava trabalhando num projeto novo na empresa, ganhando melhor, cuidando de mim de um jeito que eu nunca tinha cuidado. Comecei a fazer terapia, voltei a treinar, reencontrei amigos que eu tinha deixado de lado por causa da relação com ela. Enquanto isso, a Júlia me mandou e-mail semanas depois dizendo que cometeu um erro, que se arrependeu, que sentia falta da estabilidade que eu dava. Eu apenas arquivei. Não respondi. Porque a maior vitória não foi expulsá-la da minha vida. Foi ter recuperado a versão de mim que eu achava que tinha sido apagada. E nesse processo todo, apareceu alguém que eu não esperava. A Bianca. Colega de outro departamento, que sempre foi simpática, mas com quem eu nunca tinha parado para conversar de verdade. A gente começou com aquele papo casual de corredor, depois café, depois risada fácil, depois mensagens longas de madrugada. Com ela, tudo fluía sem esforço. Nada de segredos. Nada de teatrinho. Nada de pisar em ovos. A verdade é que eu não precisava superar a Júlia para seguir em frente. Eu precisava lembrar quem eu era antes dela. E hoje, eu sou mais esse cara do que nunca. Se você chegou até aqui, comenta aí. Você já descobriu uma verdade que mudou sua vida de uma vez só? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir que traição não é destino final. Às vezes é só o começo da melhor fase da sua vida.